Boa noite, irmãos, tudo bem? Eu quero hoje compartilhar com vocês alguns pensamentos a respeito do desânimo. Esse vai ser o nosso tema nesse devocional. Espero que ele seja bastante proveitoso para todos nós. Colossenses capítulo 3, verso 21 diz: Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Muitas vezes nós contemplamos o desânimo e às vezes pensamos, mas como que pode essas pessoas, esse meu filho está tão desanimado? Muitas vezes surge de dentro da nossa própria casa o desânimo, e isso é uma coisa que é possível acontecer porque Paulo achou por bem instruir os pais. Ele não disse pai, ele disse pais, incluindo a mãe também nessa tarefa aí. Mas às vezes é importante nós perguntar, mas como é que eu posso causar desânimo, irritar os meus filhos? Existem coisas que às vezes os pais, eles implicam demais com os filhos, em coisas que eu não estou dizendo que nós não temos que corrigir o pecado, às vezes falar a respeito de coisas erradas contra a vontade de Deus. Mas existem implicações que os pais têm com os filhos que eles não são para um fim benéfico, é simplesmente implicância e irrita os filhos dentro de casa com aquelas implicações, com aquelas coisas que sem necessidade, na verdade. Então, a implicância, a provocação, muitas vezes, que surge dentro de casa por parte dos pais aos seus filhos, os deixa irritados com os seus pais. E Paulo ainda diz assim, para que não fiquem desanimados. Isso ainda pode resultar no desânimo para os nossos filhos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, pois existem coisas que desanimam os nossos filhos. Eu quero citar mais um caso que desanima e que irrita os filhos, é quando os pais tratam os filhos com diferença. Às vezes o pai tem sempre aquele preferido, o caçula geralmente, né, o filho mais novo. Tem família que leva isso muito a sério e trata aqueles filhos com aquela coisa, com aquela lenga-lenga, faz tudo que a criança pede, aonde a criança quer ir, ele vai, e faz de tudo para aquele filho e não faz para os outros. E muitas vezes ainda faz com que quer fazer que os outros filhos também façam o mesmo para aquela criança, ou seja, tudo gira em torno daquela criança, quando os pais eles têm preferência por um filho. Isso desanima, isso irrita os demais filhos, quando nós tratamos um dos nossos filhos com preferência, com mais atenção, dá mais coisas para aquela criança do que para aquele filho, do que para os demais. Então, vai aí uma dica. Tratar os filhos com diferença é uma coisa que deixa eles irritados e desanimados. Pode ter certeza disso. Mas e na igreja? Por que existem tantas pessoas que estão desanimadas, né? E às vezes a gente pensa, mas como está difícil ver um crente animado, e as características de um crente desanimado: pouca frequência às reuniões. É uma característica tremenda de uma pessoa desanimada, é quando ele para de frequentar as reuniões, vai esporadicamente, vai assim, como diz aquele hino nosso, tantos que corriam bem, manquejando agora vão. A oração, descuida da oração também, a leitura da palavra de Deus. Às vezes a pessoa tem pouco interesse pelas coisas da igreja, né? Existem pessoas na igreja assim que eles
eles não demonstram nenhum interesse pelas coisas da igreja, como é que está o andamento da igreja, como é que está os irmãos, tem alguém doente, tem alguém precisando de alguma coisa, vai ter conferência, não vai, vai ter reunião especial. Tem gente que leva assim uma vida, sabe, parece que não está nem aí. E às vezes a gente dá-se a impressão que tem crentes e parece que eles nem sabem os dias de culto da igreja. Se perguntar o horário dos cultos, parece que eles não sabem, de tão desinteressado que eles apresentam dentro da própria igreja. Então, é característica de crentes, de pessoas desanimadas, né? E isso é muito ruim. Agora, eu quero apresentar dois motivos, existe mais, mas dois motivos que levam uma pessoa a desanimar. Então, nós vemos aqui que existem pessoas desanimadas, e quando Paulo escreve a Filemon, ele fala a respeito lá, pois irmão, no versículo 7, tive grande alegria e conforto no seu amor, portanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Sabe, eu queria ter tido um tempo junto com Filemon para me saber como é que a gente reanima um coração. Não é fácil. Um crente, depois que ele cai em desânimo, é difícil recuperar, é difícil trazer essa pessoa de volta. E tem muitos que mesmo que eles voltam, eles já não voltam mais aquela pessoa como era antes, né? E é muito difícil. Então eu gosto muito desse versículo 7 de Filemão. Tive grande alegria e conforto no seu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, irmãos, existe a possibilidade do desânimo reanimado. É alguém que já foi animado e agora precisa ser reanimado. E Filemão era essa pessoa que estava ali e ele fazia isso, mas ele fala do amor de Filemão. Então vamos a dois pontos que eu quero apresentar nesse devocional em relação a como é que nós podemos contribuir para que uma pessoa desanime. E eu não quero que ninguém coloque aqui alguém que está desanimado, comece a colocar a culpa nos pontos que eu vou colocar aqui, tá bom? Mas o desânimo pode vir por vários meios. Você dá mais atenção para a carne do que para as coisas de Deus, você olha mais para o mundo do que pelas coisas de Deus, então, consequentemente, vai vir o desânimo, né? Na vida do cristão tem vários motivos que uma pessoa vai desanimando e então ele fica desse jeito, né? Mas uma das coisas que levam a pessoa ao desânimo é o falatório. A igreja, quando ela está envolvida em falatórios, e aquele converseiro, e um fala daqui, outro fala dali, porque o fulano disse, o ciclano não disse, vamos lá tirar prova e vamos ver se isso é verdade. E às vezes a igreja reúne e trata daquilo e nada resolve. Alguém uma vez disse que conversa fiada na igreja é como você esparramar um saco de pena no vendaval e querer ajuntar esse saco de pena de novo. Impossível. E às vezes dá essa impressão mesmo, né? Que parece que é impossível resolver o problema do falatório. E existem pessoas, irmãos, que eles não suportam isso. Eles não toleram isso e eles desanimam mesmo quando há falatório. Porque isso é notório na igreja, quando a igreja está bem, né? Você chega, você vê os irmãos alegres, os irmãos dando risada, olhando no rosto do outro, abraçando, se visitando, mas quando a igreja está envolvida em falatório, as pessoas estão com você vê que está aquele peso, está aquele clima ruim, né? As pessoas não olham um no outro, é uma situação muito lamentável. Falatório, anota isso aí, falatório, conversa fiada, fofoca na igreja, desanima as pessoas. Então, evite isso na igreja. Um outro ponto que desanima também as pessoas na igreja são os pregadores. Ô Nildo, mas o que é isso? Os pregadores? Sim, os pregadores.
eles também pode ser uma causa de desânimo na igreja. Uma vez um irmão veio pregar numa conferência aqui em Cascavel e ele falou assim, ó, a pessoa que ele não sabe usar o dom, porque tem gente que ele tem o dom e ele não quer usar, e tem gente que não tem o dom e ele quer usar. Então, uma pessoa que ele quer usar um dom que ele não tem na igreja, ele não só prejudica ele, mas ele prejudica o restante da igreja. Então, é importante saber qual é o seu dom e que dom você tem para que você exerça na igreja. Talvez o seu dom não é estar lá na frente ministrando a palavra, talvez não é cantar, e você precisa, se é que cantar é um dom, mas você precisa entender isso. Mas um ponto principal que um pregador pode desanimar uma igreja ou pessoas individual é quando ele prega, mas ele não vive o que ele prega. Isso é muito triste, gente, quando você está numa reunião e as pessoas nos conhecem, né? Eu estou lá pregando sobre o amor, mas as pessoas sabem que eu não amo tanto assim, né? As pessoas pregam sobre falatório, mas eu sou o primeiro a falar, né? As pessoas exortam a respeito dos irmãos faltar das reuniões e de repente a pessoa está lá na frente exortando as pessoas faltar da reunião e ele é um dos que mais falta. Então isso é constrangedor, você ficar vendo uma pessoa falar uma coisa que você sabe que ele não vive. Então isso atrapalha, isso desanima, né, as pessoas. Então um pregador, ele precisa viver o que ele prega. Se ele prega amor, ele tem que demonstrar amor. Se ele exorta para as pessoas ir para as reuniões, ele tem que estar presente nas reuniões. Se ele exorta as pessoas para contribuir e não contribui, não tem como. Então tem que viver aquilo que prega, porque senão vai causar desânimo nas pessoas. Então, falatório e esse tipo de pregação, eles desanimam as pessoas. E nós precisamos cuidar muito, né? Então, quando a gente pensa nisso, eu estou me incluindo, aqueles que pregam, eles precisam pensar no auditório, nas pessoas que estão ouvindo a nossa pregação. E aquilo que nós estamos pregando, nós estamos vivendo aquilo que a gente prega, porque senão não terá efeito a pregação, senão vai ficar aquele ditado, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, então não tem sentido. Então, quem tem essa responsabilidade de pregar a palavra de Deus, tem que ter o compromisso de viver também. Não tem como você viver mal com a sua família, brigando com a sua esposa brigando com você, e de repente você está dando estudo sobre família. Para encerrar, esse tempo atrás veio um irmão aqui em Cascavel e ele disse que lá na região dele, quando precisa dar estudo para casal, quem dá estudo para casal são os solteiros, porque os casados estão com dificuldade de dar estudo para casais. Entendeu, gente? Então isso é muito sério e é verdade. Se for para a gente usar o púlpito para falar de coisas que nós não vivemos, ensinar o que nós não praticamos, é melhor a gente não ensinar, né? Que Deus nos abençoe. E então eu quero reforçar, se alguém está desanimado, não põe a culpa nos pregadores, nem põe a culpa na igreja. Eu só estou dando dois pontos que pode levar uma pessoa a desanimar. Que Deus nos abençoe. Grande abraço para vocês. Obrigado pela oportunidade.